Olá, sou Wagner Salzano, da divisão de Supply Chain da IMAN, instrutor de treinamentos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre logística de suprimentos nestas pílulas de conhecimento, um conhecimento compacto para que todos possamos aí ter uma grande abrangência de visão sobre os aspectos da cadeia de abastecimento. A logística de suprimentos tem uma história, e eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre essa história, até para que todos possam entender um pouquinho como a coisa evolui, e como vem evoluindo a atividade da logística de suprimentos. Lembrando que nos anos 1900, ou seja, aproximadamente um século e pouco atrás, um pouco mais de um século atrás, é que essa atividade passou a ser reconhecida basicamente como uma função dentro de uma organização, e isso ocorreu nas estradas de ferro americanas, onde a função de suprimento passou a ser reconhecida como uma função importante, no sentido de prover materiais para que a ferrovia pudesse efetivamente operar, uma vez que uma ferrovia possui uma quantidade enorme de componentes, os vagões, as locomotivas, possuem uma enorme quantidade de componentes, uma necessidade muito forte de manutenção, então daí surgiu a atividade de logística de suprimentos como uma atividade reconhecida como função. E isso evoluiu, evidentemente, para outros segmentos de empresas, a logística de suprimentos, ou atividade de suprimentos ainda no caso, já que a questão da logística como até como uma nomenclatura ter vindo depois. Nos anos 1940, a função da logística de suprimentos passou a ser um pouco mais ampla. Por quê? Porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial a necessidade de suprimento das tropas, no sentido aí de apoiar as tropas aliadas, principalmente na recuperação ali da Europa, tudo mais, gerou um esforço enorme em termos de suprimentos, de abastecer a quantidade gigantesca de soldados, de militares, e isso evidentemente ampliou muito a abrangência da atividade de suprimentos, que continuou evidentemente evoluindo, passada a guerra, nos anos 1960, 1970 principalmente, nós tivemos a atividade de suprimentos ganhando estatura nas organizações. Os profissionais de suprimentos passaram a ser profissionais especializados, com desenvolvimento de novas técnicas, com aplicação de filosofias no sentido de aquisição de materiais, de controle de materiais, de suprimento das diversas necessidades das empresas, das linhas de produção, etc. E a evolução continuou durante ainda o final do século XX, quando nos anos 1990 nós tivemos aí o fenômeno chamado globalização. Esse fenômeno ele se expandiu, ele se tornou muito forte por conta do desenvolvimento da tecnologia de informação, dos meios de transporte, do próprio crescimento da escala produtiva das organizações, e as estratégias de suprimentos também passaram a ser tratadas de forma globalizada. Nós tivemos neste período uma potencialização do que já vinha ocorrendo nas décadas anteriores, quanto às vantagens competitivas, por exemplo, os polos de fornecimento. A gente tem umas situações aí muito claras, em relação aí a diversos segmentos de produtos, tecnologia, tudo mais, onde você tem locais que são verdadeiros polos de concentração de fornecedores. Então a logística de suprimentos passou a ter essa configuração também, e dentro das próprias organizações, inclusive, organizações que passaram a ter unidades estratégicas de negócio e de produção distribuídas pelo mundo. Isso foi o fenômeno da globalização, que continua ocorrendo de uma forma bastante ampla, e agora ainda mais potencializado pelo 4.0, na quarta revolução industrial, que se iniciou em 2012 com o desenvolvimento aí dos conceitos da indústria 4.0 pelo governo alemão e tudo mais, toda aquela história do 4.0 que a gente sabe, das disrupções, em
inteligência artificial, e temos agora também o Big Data, né, que influi muito na parte de suprimentos, né, a parte da troca de informações entre as organizações. Hoje é possível fornecedores e clientes, né, planejarem conjuntamente o abastecimento através de meios de troca de informação, de estratégias e de políticas, com plena integração da cadeia de abastecimento destas organizações, né? Então hoje nós vivemos uma época de grande automação, e não só automação no sentido mecânico, físico, de uma grande automação na troca de informações entre as organizações, o que permite efetivamente uma ampliação da atividade de suprimentos dentro das diversos segmentos das empresas, internamente e externamente, né? Sempre lembrando que suprimentos, né, atividade de suprimentos, ela é um dos três pilares logísticos que sustentam a supply chain, a cadeia de abastecimento, né? É uma atividade extremamente importante numa organização, porque é dela que são gerados, né, todos os elementos necessários para que a organização possa, então, agregar valor aos seus produtos e serviços, né? É a atividade de suprimentos a responsável por suprir a organização dos materiais, né, dos diversos materiais e dos diversos recursos necessários para que a organização tenha né, a sua atividade desenvolvida, né? Além disso, a logística de suprimentos ela tem a necessidade de se integrar com os demais pilares logísticos das organizações, né? Muitas empresas produtivas, por exemplo, necessitam de um planejamento colaborativo hoje. Então, nós temos o S&OP, nós temos os planejamentos estratégicos das organizações e temos também as atividades operacionais, onde PCP, planejamento de materiais, trabalham conjuntamente. Outras organizações não possuem produção, então um relacionamento muito forte da logística de suprimentos com a logística de distribuição e transportes, né? Um varejo, por exemplo, onde você tem o que? A aquisição do material, que será o material comercializado. Então, você tem uma atividade muito forte de suprimento, né? Embora muita gente não enxergue dessa forma, puxa, mas é suprimento uma atividade de aquisição de produtos acabados? No caso do varejo, sem dúvida, é uma atividade de suprimento que requer a aplicação de todas as técnicas relativas ao planejamento de suprimentos, ao planejamento da logística de suprimentos. Tá? Lembrando que, né, para a gente finalizar aqui nossa pequena pílula de conhecimentos, né, que são três grandes processos, na verdade, de planejamento logístico que nós temos na organização. Né? A gente tem o Forecast to Stock, que é o planejamento do processo operacional em si de uma organização, né, da previsão à disponibilização do produto em estoque. A gente tem o Order to Cash, que é o processo de pedido até o valor recebido, vamos dizer assim, toda aquela parte de tratamento do fluxo do pedido, desde efetivamente o pedido do cliente até o pagamento do cliente para a empresa. E nós temos o P2P, que é o Procurement to Payment, que é o fluxo do suprimento, onde nós temos algumas atividades importantes, né? Nós temos, primeiro, a própria estratégia de suprimentos, né, que é importantíssima para definir esse processo, né? Então existem hoje estratégias definidas de suprimentos para os mais variados tipos de materiais e de suprimentos existentes. Nós temos a atividade de seleção de fornecedores, que também faz parte da logística de suprimentos, muito importante hoje, porque a seleção do fornecedor ela tem que ser técnica e comercial, e ela é extremamente importante para o resultado da organização, o resultado financeiro e o resultado qualitativo dos produtos da organização, que a organização vai produzir. Nós temos toda a atividade de aquisição de insumos e materiais, toda a atividade de compras a ser gerenciada, né, de todos os materiais. Temos também a gestão do fornecimento sob a responsabilidade aí da logística de suprimentos, ou seja, toda a parte de gestão do lead time, a gestão das quantidades, a gestão do transporte, a gestão da armazenagem, a gestão do fluxo de pedidos. Então toda essa atividade, esse conjunto de atividades também faz parte da logística de suprimentos. E temos ainda toda a parte de pagamento a fornecedores, que
também faz parte da gestão da logística de suprimentos e que justamente fecha o ciclo iniciado na aquisição. O ciclo que começa na aquisição do material termina no pagamento do fornecedor, e isso também precisa ser gerenciado por quem? Pela logística de suprimentos. A ideia foi passar para vocês um pouco do que é a logística de suprimentos, de uma forma bastante sucinta, e estamos à disposição dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, para aprofundar em temas relacionados então à logística de suprimentos. Muito obrigado, foi uma grande satisfação e até a próxima.